Estamos chegando até você com um novo programa, Esporte Marcial. Esporte Marcial na TV. Eu sou o Mestre Martins, há mais de 30 anos vivenciando esse esporte. E o Esporte Marcial é um programa onde tem a união de todas as artes marciais. E nesse primeiro programa, nessa abertura de programa, nós temos 3 grandes convidados. Temos o Dr. Vinícius, que é um médico clínico geral. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor, para embraveitar mais o nosso programa, enriquecer mais o nosso programa. Obrigado, mestre. É um prazer muito grande estar aqui participando e contribuindo. Obrigado, doutor. Ainda continuando, nós queremos agradecer o pastor Rodinei, o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, um grande amigo nosso. Nós fizemos questão que o senhor viesse, pastor, até mesmo para enfatizar o nosso programa, enriquecer o nosso programa. Eu sei que o senhor é um homem que busca a palavra de Deus e o esporte marcial é isso. Nós também buscamos a Deus e sabemos que Ele está em nossas vidas. Eu sei que você é um homem compromissado com Deus. Amém. E é um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que esse canal vai ser uma bênção para tantos jovens, no nome de Jesus. Amém. E continuando, queremos apresentar um rapaz que fez uma história. Há 1 ano e meio, mais ou menos, a convite do presidente da CBTKD, Confederação Brasileira de Taekwondo, ele formou uma nova federação. Uma federação que hoje está tendo corpo, uma federação que hoje está trabalhando muito, inclusive com campeonatos, com seminários. O mestre Israel, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, e contamos com você no nosso dia a dia. O que o senhor pode assim enfatizar sobre essa nova federação, sobre esse vínculo diferenciado dentro do Taekwondo? Mestre, eu que agradeço o senhor, né, pelo convite. Na verdade, o Taekwondo agradece por esse canal que o senhor está. É um canal das artes marciais, mestre. O senhor está de parabéns, mais uma vez fazendo histórias. Se eu não me engano, acho que nosso estado é o único, primeiro, né, programa que essa é a nossa meta, de abrir caminho pela iniciativa. E quanto à federação, mestre, primeiro que é um grande desafio, né? Eu tenho 32 anos de idade e pratico taekwondo desde os 3 anos de idade. Então é minha vida, na verdade, esse esporte. Minha esposa, meus filhos, enfim, todo mundo envolvido no taekwondo. E é muito triste pra gente ver realmente nosso esporte ser levado como ele vinha sendo levado. Muito de forma amadora, a gente vê os outros esportes crescendo e o taekwondo ali se limitado a pessoas, enfim, não ao esporte como ele de fato realmente deve ser tratado. E eu sabia que eu não ia dar conta de aceitar esse desafio sozinho, por isso que eu recorri ao senhor. O senhor foi um dos mestres aí, um dos primeiros mestres que aceitou essa proposta com a gente. Convidamos outros profissionais na área jurídica, na área de comunicação, na área de gestão, e tá dando frutos. Então realmente estamos estruturando e a ideia é profissionalizar cada vez mais o nosso taekwondo. Na realidade, quando nós começamos alguma coisa, nós vimos de aula, e aí nós melhoramos esse aula, né? Doutor Vinícius, a questão que nós fizemos que o senhor estivesse aqui presente no nosso programa é falar sobre a saúde, a nossa saúde, principalmente no nosso esporte. Sim. Que para muitas mães, pais, até mesmo jovens, as artes marciais são um desperdício. Você vai machucar, não compensa, ou é para bater, ou vai apanhar, enfim, tem uma mentalidade diferenciada. E o senhor que é um homem, ou você que é um homem, né, também mais jovem que é um homem assim, da medicina, o que o senhor pode agregar do seu conhecimento, dos seus estudos sobre esse esporte que inclusive você já praticou? Ué, mestre, quando se fala em esporte, né, artes marciais, quando se fala em futebol, vôlei, se fala em saúde, né? É verdade. Então, o esporte, ele traz muitos benefícios para quem está fazendo, né? Você tem ali o condicionamento físico, ele melhora o condicionamento físico. O coração, ele melhora o coração fica mais saudável. Você tem a perda de peso, né? Que isso é muito importante para as pessoas que estão em sobrepeso, que estão acima do peso. Por quê? O excesso de peso pode levar futuramente a uma diabetes, a uma pressão alta, a um problema de coração. Então é muito importante a prática do esporte, a perda de peso. E também você pega o caso do taekwondo, que eu tive o prazer também de praticar o taekwondo, pratiquei também o judô quando era mais novo. Você
cria-se uma disciplina. Então, quando a criança está lá começando, como o mestre falou, começou com os 3 anos, então você começa a ter uma disciplina. No caso do taekwondo, das artes marciais, você tem um equilíbrio. Muitas crianças, que muitos pais, como o senhor bem falou, falam assim, não, mas eu vou colocar meu filho em artes marciais, ele vai brigar na escola. Não, o que a gente percebe não é isso. Então a criança consegue perceber quem manda, o mestre que está lá dando aula. Então ele tem uma obediência maior. Então o esporte é muito importante para a saúde, para a educação. Então eu falo, igual como eu falei, já tinha falado algumas vezes também, não adianta a pessoa praticar o esporte uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Faz de conta, né? Não faz de conta. Engana a si próprio, né? Eu vejo muito isso no consultório, né? No consultório médico. Muitos pacientes chegam lá, paciente com pressão alta, com diabetes. Você vê que não tá um paciente muito regrado. Aí você pergunta, tá fazendo atividade física? Tô. Aí eu sempre pergunto, mas como que é a sua atividade física? Não, eu jogo bola no domingo com meus amigos. Aí está o erro muito grande. Por quê? Porque quando se joga bola, quando se pratica o esporte uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, você pode ter sérias consequências. Por quê? Porque o coração ele não está preparado para praticar o esporte uma vez por semana. Então ele é um músculo, ele precisa o quê? Ter uma frequência, né? Ter uma disciplina para se ter um bom condicionamento físico, para você poder sim praticar o esporte. Então quando aquela pessoa pratica o esporte uma vez por semana, ela corre sério risco de ter um problema cardíaco sério. Então todas as vezes, quando o paciente chega, doutor, eu quero começar uma academia, eu quero começar uma arte marcial, o que a gente faz? A gente pede alguns exames, a gente pede um eletro, pede os exames de sangue, vê como que está a saúde dele, aí sim a gente libera. E orienta sempre a ter uma boa alimentação também. Porque muitas hoje que se vê muito aquelas fast food, aquelas comidas enlatadas, chips, salgadinhos, então o que a gente fala assim, tem que ter uma alimentação saudável. Por quê? Você tem uma alimentação saudável, você mantém o seu peso, você consegue praticar uma atividade física sem problema nenhum. Inclusive, a pessoa joga bola, mas depois de uma bola tem uma cerveja, tem um churrasco, aí vai se envenenar mais ainda, né? E bebida alcoólica a gente não aconselha, né? Porque aumenta o risco de doenças cardiovasculares, infartos, derrames, então a gente não aconselha o uso de bebida alcoólica. Agora, saindo da parte médica, né? Vamos na parte espiritual. Pastor Rodinei, nós vemos dentro da Bíblia, Deus teve muitos homens de guerra, muitos homens valorosos, né? Como Sansão, né? Como Davi, homem de guerra. O que o pastor pode enfatizar sobre o esporte marcial, que é a nossa base, mas o esporte em geral? Foi Deus que nos fez, né? Nos criou. Amém. E se Deus nos criou, Ele nos criou com propósito. E infelizmente a correria do dia a dia, a vida tão agitada, nós saímos um pouquinho do propósito de Deus e pensamos em tanto no emprego, em tanto na conquista, e esquecemos de cuidar das coisas que Deus também valoriza, que é o nosso corpo, como o doutor Vinícius acabou de falar. Mas muito mais do que o corpo, nós também temos a nossa alma, o nosso espírito, que deve ser cuidado também dia por dia. É tão interessante que nós temos, eu estava lembrando agora, nós temos uma igreja que eu até coordeno em Divinópolis. Nós temos o pastor Fernando lá, que ele tem na igreja mais de 50 alunos da artes marciais dentro da igreja. E aqui a nossa igreja também, Betim, está aberta para receber, porque nós temos também escola para crianças de 6 a 13 anos de futebol, tem o futebol feminino, e temos o Agita Betim também dentro da nossa igreja para o esporte. E toda uma vez por semana também nós jogamos bola, os homens. Por que eu estou falando isso? Porque o esporte está ligado a uma vida saudável. Exato. Se está ligado a uma vida saudável, vem de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o esporte e falamos, eu não quero ir porque ali pode ter alguns símbolos. Pode até ter os símbolos, mas aquele símbolo não afeta a minha vida com Deus. Porque, como o doutor Vinícius acabou de falar, que é necessário uma constância, é necessário uma prática no esporte, da mesma forma é necessário uma constância, uma prática na vida, na fé.
Porque se eu for uma vez só por semana na igreja, eu vou ouvir, daqui 2 dias eu esqueci tudo que eu ouvi e passo a não praticar mais. Mas se eu for atuante, praticante, a minha vida com Deus cresce, meu relacionamento dentro da minha casa, com os meus, porque eu posso fazer um esporte todos os dias, mas se eu não tiver paz dentro da minha casa, eu tenho uma vida terrível, não é verdade? E a vida com Deus me leva a respeitar o meu próximo, como o esporte também faz isso. A vida com Deus me faz eu amar a minha família, valorizar as pessoas que Deus tem colocado à minha volta, como o esporte faz, quando nós estamos lá na equipe, no taekwondo, os meninos respeitam um ao outro. A vida com Deus também é a mesma coisa, onde o esporte não alcança, Deus faz. Amém. Onde a pessoa tem uma resistência, Deus quebra a resistência. Por isso que é tão necessário reconhecer que o esporte é uma bênção, mas com Deus, aí as coisas fluem e fluem muito mais. Nós acabamos de ver aqui os pensamentos positivos de um homem, pastor Rodinei da Igreja Batista, que está acostumado com o Espírito Santo de Deus, e do doutor que cuida de saúde, que cuida do corpo em geral. E agora é o meu amigo Lécio. Lécio, nós sabemos que você está à frente da nova federação, que inclusive o presidente da CBT Cadete fez esse convite e você aceitou, e nós sabemos que não é fácil, né? Se é difícil lidar com alguns amigos, com família, imagina com um pessoal que não são. O que você pode dizer aí a respeito da nossa nova federação, o crescimento do taekwondo e do taekwondo mineiro, não é do taekwondo de Betim ou da sua academia, agora é mais rico, é mais problemático, podemos dizer assim. Mestre, eu dou aula dos 15 anos de idade, então já lidar com o público já está no sangue, já está no DNA. Fui técnico da seleção de Minas durante 8 anos, então conhecer os professores, de saber das dificuldades, de conhecer também as qualidades também, né, de cada profissional. Lidava diretamente com eles, porque eu estava envolvido ali com os atletas deles. E esse trabalho em Minas acabou me projetando para a seleção brasileira. Então, esse ano eu estou completando 6 anos como técnico da seleção brasileira, que eu viajo representando o nosso país. Isso me colocou em contato com o Brasil todo, né? Então, tive a oportunidade de disputar o primeiro campeonato mundial, nós participamos, foi no México, depois nós viajamos para um campeonato pan-americano nos Estados Unidos, depois nós viajamos para um outro mundial no Egito, agora o ano passado nós estivemos na Coreia, então realmente viajamos todos, tendo a oportunidade de conhecer os continentes e levando o nome do nosso esporte, levando os atletas. E o taekwondo, o esporte em si está passando por uma renovação muito grande, né? A gente viu aí o legado de uma Copa do Mundo, não só para o esporte em si, mas para, no nosso caso em Belo Horizonte, nossa capital, mexeu com trânsito, mexeu com logística, mexeu com a estrutura, né, do país como um todo, a Copa do Mundo. E a gente está aí rumo às Olimpíadas. E isso fez mudanças, então as confederações teve que seguir um padrão COI, né, um padrão internacional, junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, e consequentemente isso vem chegando até as federações. Então essa mudança se fez necessário junto à Confederação Brasileira e consequentemente vem chegando no nosso estado. Então, mestre, o desafio é muito grande, mas eu não estou nele sozinho, né? Nós fomos constituídos, pastor, enquanto federação, em novembro de 2013. E o nosso primeiro evento oficial, o mestre Martins estava presente, foi um seminário de formação de capacitação para mestres, professores e treinadores aqui em Betim. Quem abriu o nosso evento foi o Dr. Ebert, se eu não me engano, ele é juiz, né? Pastor lá na nossa igreja. Pastor e presidente do motoclube da Lagoinha, né? Que é uma das maiores motoclubes. Então nós temos esse compromisso com Deus acima de tudo, estamos aqui realmente, né? Como você falou, não é por um acaso. E o mestre sabe do desafio que é, né? Hoje está à frente de uma federação, está à frente de mestres, de professores, o desafio é muito grande. Sabemos que com o apoio, né, dos mestres, dos professores, todo mundo apoiando essa nova proposta, que é o melhor para o nosso esporte, sem pensar igual o mestre falou na academia dele ou na cidade, pensando realmente no taekwondo, né? Nós queremos que o doutor, que a partir de amanhã ele passe a indicar para as criancinhas, para as mães, acredito que ele já faça isso. Sim. Mas isso que indica o esporte, como é feito hoje com o judô, né? Uma psicóloga indica, e nós gostaríamos que realmente o nosso esporte seja mais popular e seja mais valorizado, porque tem tudo para ser valorizado, né, pessoal?
Tudo o que se pratica, se faz com amor, cresce. Igual o mestre Misael viajou o mundo, né? Podemos dizer o mundo, Coreia, Estados Unidos, né? E outros mais, levando atleta. Na verdade, quando se faz com amor, doutor Vinícius, pastor, a gente não se cansa, a gente se descansa no amor, né, doutor? O doutor estava comentando aqui em off, né, sobre o trabalho dele, e nós estamos aqui comentando que trabalha mais do que nós, né? Trabalha mais do que nós, né? E uma outra coisa, doutor, estava comentando, que eu sempre falo com os pais e falo com as crianças. O pai para a criança é chato e aborrecido, mas tem que ser. Porque você fez isso, você guardou seus cadernos, você estudou, dormiu cedo. E o professor não. Então, para o professor é herói. O professor é herói. É fácil para nós, como é fácil para o doutor, que o pessoal vai com a esperança de se sarar, vai com a esperança na academia de aprender algo. Da mesma forma, o pastor Rodinei, a pessoa vai buscando aquela fé, acreditando que vai alcançar algo. A vida é assim, o esporte é assim, né? E nós agradecemos, e que temos aqui o aval de 2 grandes homens, né? Que inclusive o doutor e o pastor, eu sempre falo, que eu vi numa reportagem esses dias aí, os médicos são unânimes em dizer que o esporte é o único remédio que não tem contraindicação. Sim. E o doutor falou, o pastor falou, confirmando isso, né? Mas todo paciente, quando chega no meu consultório, o paciente chega com pressão alta, diabetes, sempre oriento, prática de esporte, tem que praticar, caminhada. Eu falo assim, doutor, mas eu não gosto de caminhar, então uma hidroginástica, mas eu não gosto de uma arte marcial, tem que praticar. Então a pessoa tem sempre um esporte que ela gosta mais, que ela se identifica mais. E quando se pratica o esporte, a saúde é outra. Você tem um ânimo muito maior, você desestressa, dorme melhor. Então, as crianças desenvolvem, até na própria sala de aula, você vê muitas crianças que praticam esporte regularmente, elas são mais tranquilas, elas são mais disciplinadas, elas têm um desenvolvimento maior. Então, o esporte é essencial. Encerrando esse primeiro bloco, nós vamos voltar logo ao seguinte, que ainda continuando esse debate, está gostoso, o pastor Misael e o doutor. Só para encerrar, a caminhada não é simplesmente caminhar, é até um diferencial. Sim, muitos pacientes chegam assim, não, mas eu caminho, eu vou do minha casa para o meu trabalho. Não, você tem que separar um tempo, você tem que separar ali 45 minutos, 1 hora, pelo menos 3 vezes por semana. Não é passear numa pista de caminhada, você tem que caminhar, você tem que ter uma velocidade, você tem que forçar um pouquinho o ritmo. Não adianta, você caminhar, você passear é uma coisa, caminhar é outra. Então, pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo ali 45, 1 hora, para poder ter um benefício. Galera, voltamos já. Queremos manter um canal aberto no nosso WhatsApp, no Facebook e nos e-mails. Mande para nós alguns eventos que você tem para que possamos anunciar. É 1 minutinho só, voltamos já.